Gente, bom dia. Que bom a gente poder estar aqui mais uma vez juntos para aprender sobre a palavra de Deus. E hoje nós temos a alegria de encerrar mais uma das nossas séries aqui na igreja, a série Comunidade Sobrevivente, onde nós estamos falando sobre nós, sobre a Igreja de Cristo e como é que nós podemos ter a certeza de que iremos prevalecer, de que iremos sobreviver, mesmo em meio a esse cenário de caos, de incerteza que tem sido os dias de hoje. E hoje nós vamos concluir essa série onde nós estamos vendo as cartas que Jesus escreveu para as 7 igrejas da região da Ásia Menor, lá onde hoje fica a atual Turquia. Cristo, lá no livro de Apocalipse, ele escreve 7 cartas, uma para cada uma das 7 igrejas. E hoje nós vamos ver a última carta que Cristo escreve para a última igreja, a igreja de Laodiceia. E nós vamos ver aqui um risco para que a igreja ela se torne a comunidade que sobrevive. Um risco que nós devemos evitar, que é o que a igreja de Laodiceia não estava atenta. Nós vamos hoje falar sobre o cristianismo sem Cristo. E como isso é nocivo, é fatal para uma igreja que prevalece. Esse texto aqui nos fala sobre qual é a relação que o cristão deve ter com a cultura. Não a cultura no sentido de cultura popular, não é isso. Mas a cultura no sentido de o meio onde ele está inserido, ok? Qual é o relacionamento que o cristão deve ter com a cultura? Nós temos, na verdade, linhas, nós temos extremos dentro da perspectiva do cristão e da sua relação com a cultura. É interessante que Jesus, no seu tempo aqui na Terra, ele se deu ao trabalho de nos orientar em relação a isso. Em João capítulo 17, Jesus disse, falando sobre os discípulos, falando sobre todos nós, eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo. Ele está orando ao Pai, não peço que os tires do mundo. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Então perceba aqui, meus amigos, se você estiver atento aqui aos verbos, às definições que Jesus está fazendo aqui, Jesus está nos dizendo qual deve ser a nossa relação com o mundo. O problema é que muitas vezes nós não nos orientamos pelas palavras de Jesus. Muitos de nós gostamos de ver apenas a primeira parte, que diz, eles não são do mundo. Então, nós temos um modelo de relacionamento do cristão com a cultura, que é um modelo contracultural. E o que o modelo contracultural é? Ele rejeita tudo aquilo que diz respeito à cultura humana, diz respeito ao meio onde ele está. Tudo aquilo que reflete valores, ideais, conceitos humanos, é plenamente rejeitado pelo cristão que tem essa visão contracultural. E qual é a sua postura? A sua postura é de desafio, de denúncia contra a cultura. Esse aqui é aquele tipo de cristão, por exemplo, que no que depender dele, ele só quer usar serviços, comprar produtos, frequentar lugares gospel, ok? Ele vai na loja gospel, ele vai no cabeleireiro gospel, ele compra um eletrodoméstico numa loja gospel, feito por uma empresa gospel, e é claro que isso não é sustentável, porque nós não conseguimos nos isolar da cultura de tal maneira assim, vivendo em guetos, mas na cabeça dessas pessoas esse seria o cenário ideal. Isso aqui é típico do comportamento farisaico, é típico do comportamento daquela pessoa que se isola e que rejeita completamente o mundo. Então esses aqui são isolacionistas. Não é a proposta de Jesus, porque ao mesmo tempo que ele diz, eles não são do mundo, ele também diz, não rogo que os tires do mundo. E também existe agora aqueles cristãos que veem apenas essa segunda parte. Olha, Jesus não quer que a gente saia do mundo. Não rogo que os tires do mundo. E aí nós temos o outro extremo daqueles que ouvem apenas essa segunda parte, que são aqueles cristãos que têm um relacionamento com a cultura de apreço cultural. São aquelas pessoas que olham para tudo aquilo que está ao nosso redor, os valores, ideias, propostas, tendências, e eles simplesmente recebem, acolhem, adotam, porque eles não têm crivos, eles não têm critérios e eles entendem que a vontade de Jesus é que estejamos aqui, não é? Então, já que é para estar aqui, estejamos bem aqui. Vamos então mergulhar nisso tudo. Portanto, a relação desses aqui com a cultura é que eles assimilam
tudo que diz respeito aos valores do mundo, tudo aquilo que diz respeito às propostas da cultura que nos cerca. E, meus amigos, isso aqui também não é a proposta de Jesus, porque se nós temos de um lado os isolacionistas, aqui nós temos os integracionistas, aqueles que querem colocar tudo com uma roupagem gospel. O primeiro grupo, ele quer se isolar, ele quer que haja tudo separado ali no meio gospel. Esse aqui, ele quer tornar tudo gospel, ok? Ele quer fazer com que tudo esteja mesclado ali sem critérios e sem nenhum tipo de parâmetro. Mas essa também não é a proposta de Jesus. Jesus diz, eles não são do mundo, não quero que os tires do mundo, mas então ele diz, assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E essa é a proposta de Jesus para nós. É o engajamento cultural. É que nós saibamos que estamos aqui, porém não somos daqui. Nós estamos em meio a valores que não são os nossos, para que nós possamos então redimir pensamentos, ideias, conceitos, propostas, possamos ser então instrumentos de redenção, redenção sobretudo de indivíduos e através de indivíduos alcançados e redimidos, a redenção da cultura que eles próprios propagam e proporcionam. Portanto, a nossa postura deve ser uma postura de renovação cultural, de transformação a partir dos locais onde Deus nos tem inserido. Na carta que Cristo escreve para a igreja de Laodiceia, nós vamos lidar com uma igreja que está no extremo do apreço cultural. Nós temos aqui cristãos que são cristãos culturais, cristãos que estão adeptos daquilo que a gente chama de nominalismo cristão. Sabe aquela pessoa que se diz cristão, mas não assim tão cristão? Aquela típica frase que nós temos no nosso país, né? Olha, eu sou cristão, mas não praticante, né? Eu sou evangélico ou qualquer outro ramo do cristianismo, né? Eu sou evangélico, mas não praticante. Agora, tente aplicar isso para outras áreas da vida, né? Pense naquilo que diz respeito ao seu caráter. Você dizendo, olha, eu sou honesto, não praticante, certo? Pense você virando para o seu cônjuge dizendo, eu sou fiel, não praticante. Imagine de você dizendo para seus filhos, né? Olha, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, não praticante. Imagina você dizendo para o seu chefe, para o seu gerente, o seu diretor, né? Dizendo, olha, eu sou alguém dedicado, não praticante. Veja como isso não faz sentido em esfera nenhuma da vida, mas nós utilizamos isso para descrever o nosso relacionamento com Cristo. Muitas vezes nós pensamos que nós podemos ter um cristianismo sem Cristo. Nós podemos ter um cristianismo que ele está tão ali imerso, né? Ele está tão assimilado com a cultura e a cultura assimilada por ele, onde nós não temos mais vestígios, resquícios daquilo que são as bases, a essência, o fundamento da fé cristã, do cristianismo, em que Cristo é o centro da nossa existência. Portanto, tendo isso em mente, vamos ver a carta que Jesus escreve para essa igreja, tá bom? Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14. Jesus se apresenta da seguinte maneira, ele diz, ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Perceba aqui como é que Cristo se apresenta, ele está se apresentando como o Amém. Amém é uma palavra em hebraico que pode ser traduzida como verdade. Ele está dizendo que ele é a verdade, mas não apenas ele é a verdade, mas ele também é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é a verdade e tudo aquilo que ele afirma também é verdade. E por que ele é verdade e tudo aquilo que ele afirma é verdade, é que ele pode seguir aqui no verso 15 dizendo, conheço as suas obras, sei quem você é, porque ele é a verdade, ele só fala a verdade. Continuando, sei que você não é frio nem quente, mas seria melhor que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Perceba aqui um detalhe, uma diferença dessa carta para as demais cartas que Cristo escreveu, que vimos já aqui na nossa série. A igreja de Laodiceia, meus amigos, Cristo não começa a sua carta fazendo nenhum tipo de elogio para eles. E isso aqui é muito importante. Cristo não faz nenhum elogio, ele já começa falando, olha, eu conheço as suas obras.
Eu sei o que eu estou vendo por trás de tudo que você faz. Eu sei qual é a razão, a motivação do seu coração. E de maneira bastante irônica e triste, a igreja de Laodiceia, ela se encontra numa condição diferente das outras 6 igrejas para quem Jesus já escreveu. A Laodiceia, por exemplo, vive numa situação excelente. Do ponto de vista de finanças, essa igreja vive uma situação confortável. A igreja não está lidando com perseguição por parte dos romanos, não está lidando com as intrigas dos judeus, não tem falsos mestres tentando enganá-los. A situação deles é excelente, mas ainda assim, não há nenhum elogio feito para essa igreja. Continuando a leitura da carta. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Verso 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amigos, na carta que Cristo escreve para a última igreja, a igreja de Laodiceia, Cristo está, portanto, combatendo este veneno, esse elemento nocivo que aquela igreja apresentava e que não é exclusividade dela, que é o nominalismo cristão. Esse cristianismo esvaziado de Cristo. Esse cristianismo muito mais orientado pelos valores da cultura do que pelos valores do evangelho. E na carta que Cristo escreve, ele nos ajuda a entender esse problema. Em primeiro lugar, Cristo nos faz a definição do cristão nominal. Ele define quem é este cristão nominal. Versos 15 e 16, Cristo nos traz essa definição. Ele diz: você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Cristo está aqui usando uma figura de linguagem falando sobre água, sobre temperatura de água, sobre o gosto e o sabor da água. E para nós entendermos isso, precisamos entender um pouquinho de como era a geografia do mundo antigo, especialmente ali Laodiceia e a região onde ela estava inserida. Laodiceia era uma das 3 cidades mais importantes do vale do rio Lico. Nós tínhamos a cidade de Colossos, conhecida na Bíblia, para quem Paulo escreveu ali uma carta. Nós temos a cidade de Hierápolis, outra cidade importante, e a cidade de Laodiceia. E cada uma dessas cidades importantes tinha ali uma característica própria das suas águas. Colossos era muito conhecida pelas suas águas frias, pelas suas águas refrescantes e que, portanto, eram saborosas para se tomar. Já Hierápolis tinha uma outra característica. Hierápolis era conhecida pelas suas águas quentes, águas relaxantes, águas ideais para banho. Já Laodiceia, porém, embora fosse uma cidade importante, rica, imponente, como veremos em seguida, Laodiceia tinha um problema. Ela não tinha fontes de água. A água chegava ali em Laodiceia por um sistema de aquedutos subterrâneos, como podemos ver aqui nessa imagem, que na verdade parece muito mais aqui tubulação de esgoto para os nossos dias. Então a água chegava por meio desse sistema de aquedutos subterrâneos e, portanto, a água chegava lá, fedorenta, suja e morna. Ela não chegava nem fresca, nem fria, nem quente, ok? Ela chegava ali morna. Portanto, era uma água que ela não servia para beber, porque ela chegava com gosto ruim, com cheiro ruim, e também não servia para tomar banho, porque ela chegava ali numa temperatura que não era ideal para o banho, especialmente nos períodos de inverno naquela região. Por conta dessas características, meus amigos, a água de Laodiceia era conhecida como a água que provocava náuseas, provocava enjoo naqueles que tomavam.
E vejam, é isso que Jesus está afirmando aqui sobre o cristão nominal. Ele está dizendo que o cristão nominal, ele não é nem uma coisa, nem outra. Ele não serve nem para a função de beber, nem para a função de banhar, como aquela água que chegava em Laodiceia. Ela não servia nem para uma coisa, nem outra. Ela não era uma água com uma característica definitiva, nem com outra característica marcante. Cristo está dizendo isso sobre o cristão nominal. Essa é a definição que Cristo faz. Ele diz que todo cristão nominal é, portanto, disfuncional. Ele é disfuncional porque ele vive em contradição com a sua identidade. Ele não é quem deveria ser. Ele vive ali numa bifurcação, numa intersecção. Ele vive num ponto médio que não deveria existir entre aqueles que não creem e aqueles que creem de fato. Cristo aqui utiliza a metáfora das águas para definir os tipos de indivíduos. Ele fala, por exemplo, que era possível indivíduos serem frios, como é ainda hoje. Quem é esse indivíduo frio? É aquele indivíduo que não reconhece a Cristo e que, portanto, não vive para Cristo. Vive para si mesmo, para os seus prazeres, as suas vontades, os seus projetos. E é natural, é inevitável que o indivíduo frio, que não reconhece a Cristo, viva assim. É completamente coerente com quem ele é, com a sua natureza. Mas Cristo também utiliza a metáfora para falar sobre o indivíduo quente. E esse indivíduo quente é aquele que reconhece quem Cristo é. É aquele que entende que ele é o Salvador, é o Messias e por meio dele há perdão de pecados, há nova vida. E uma vez que reconhece quem Cristo é, este indivíduo vive para ele, passa a amá-lo, passa a tê-lo como centro da sua existência. É isso que cada cristão deve ser. É para isso que Cristo morreu naquela cruz. Mas o indivíduo morno, ele é aquele que não é nem uma coisa, nem outra. É aquele sujeito que reconhece a Cristo. Ele sabe o que Cristo fez. Ele sabe que Cristo morreu na cruz. Ele não é um ignorante para as verdades do Evangelho, mas ele vive para si mesmo. Ele não vive para Cristo, ainda são os seus projetos, os seus ideais, os seus planos, a sua vontade, as suas prioridades que regem a sua existência. Portanto, meus amigos, esse é um sujeito disfuncional. Ele não é mais quem um dia foi e nem é quem deveria ser. Ele está ali numa situação de exceção que só permanece porque Cristo, em paciência, em misericórdia, está dando tempo para que o cristão nominal se arrependa. Porque Cristo, ele é extremamente gracioso e ele está permitindo esse estado de mornidão por algum tempo. Meus amigos, a verdade é que o morno, ele é um ateu, embora não na sua fé, embora não nas suas concepções, mas ele é um ateu na prática. Porque o estilo de vida do sujeito morno, o estilo de vida do cristão nominal, do cristão cultural, ele é idêntico ao do não cristão, porque ambos vivem para si mesmos. Então esse é o ateísmo prático. Nós como cristãos não podemos ser ateus no sentido conceitual, porque nós cremos que ele é o nosso Salvador. Para isso, por isso é que nós nos tornamos cristãos. Mas nós podemos nos tornar ateus práticos, aqueles que creem em Jesus, mas que vivem como se não o conhecessem. Vivem para si mesmos. Esse é o cristão nominal. Esse é o cristão cultural. E esse é o cristão que faz com que a sua igreja não prevaleça, não permaneça. Ela cesse de existir, porque não é um cristão que tem Cristo como centro de sua existência. O grande pastor e teólogo anglicano John Stott, falecido em 2011, que viveu ali todo o século XX, ele faz uma análise dos cristãos com os quais ele conviveu, mas que vale também para nós no século XXI. Ele diz: talvez nenhuma das 7 cartas seja mais apropriada à igreja do século XX do que esta. Ela descreve de maneira vívida a religiosidade respeitável, sentimental, nominal e superficial tão disseminada entre nós hoje. Nosso cristianismo é flácido, é anêmico,
Parece que temos tomado um banho morno de religiosidade. Veja, meus amigos, durante o século XX, John Stott percebeu que esse era um risco para a igreja dos seus dias. E hoje, ainda mais. A visão que ele teve e aplicou para os seus dias é uma visão profética que se aplica para os nossos dias também. Nós precisamos entender o risco, o problema de sermos cristãos orientados pelos valores da cultura e não por Cristo e pelo seu evangelho. Portanto, a definição do cristão nominal é que ele é um sujeito disfuncional. Ele não é quem um dia foi e não é quem deveria ser. Segundo lugar, Cristo nos diz também qual é o problema com este cristão nominal. Nós já sabemos qual é a definição dele, ele é disfuncional, mas qual é a razão disso? Qual é o problema dessa disfuncionalidade nele? Verso 17 nos explica. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Meus amigos, nós temos aqui então a razão pela qual o cristão nominal ele é assim disfuncional. É porque todo cristão nominal, além de disfuncional, ele também é idólatra. Todo cristão nominal é idólatra. Por quê, meus amigos? Porque ele encontra plenitude, realização, satisfação em algo que não Deus. Sua vida é plena tendo algo ou alguém que não Deus. Plenitude, meus amigos, é aquele pensamento, se eu tão somente tiver isso, então eu não preciso ter mais nada. Se tão somente minha vida mantiver isso, então eu estou completo. O cristão nominal tem esse senso de plenitude, mas não é em Deus, não é em Cristo e não é no seu evangelho, é em algo ou em alguém inevitavelmente menores. Qual era a busca por plenitude? Onde é que os cristãos de Laodiceia encontravam sua plena satisfação? Na sua autossuficiência financeira. Claro que esse não é o único lugar onde nós podemos encontrar plenitude que não em Deus, não é o único ídolo dos nossos dias. Poderia haver uma série de outros, mas aqui esse é o exemplo do texto. Você pode colocar o seu exemplo aqui no lugar. Os cristãos de Laodiceia, eles encontravam na sua autossuficiência financeira tudo aquilo que eles precisavam. Veja o que o texto diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Minha plenitude está garantida, meu coração está satisfeito. Meus amigos, vamos entender um pouquinho de qual era a realidade de Laodiceia. Laodiceia, ela ficava posicionada estrategicamente na convergência entre três importantes estradas, melhor dizendo, do mundo antigo. Isso fazia que a Laodiceia fosse um centro importante do sistema financeiro naqueles dias. Era um importante centro financeiro. Tinha um robusto sistema bancário. As economias dos importantes, dos ricos de toda aquela região eram mantidas ali em Laodiceia. Tinha um centro financeiro robusto, um sistema bancário consistente. Além de ser um centro financeiro importante, também era um centro industrial robusto, especificamente em duas áreas. Na indústria têxtil, porque em Laodiceia eles produziam uma famosa lã preta, que era brilhante e era suave e custava bem caro. E também uma indústria farmacêutica, porque havia uma grande escola de medicina na cidade, onde eles produziam ali um pó, tido como um pó milagroso, era chamado de pó da Frígia, que era a região, né? A pó ou o pó frígio, que quando ele era misturado ali com óleo, ele virava um colírio, que diziam que curava qualquer doença dos olhos. E por conta disso, meus amigos, por conta da sua robustez como centro financeiro e como centro industrial, têxtil e farmacêutico, Laodiceia se via ali como autossuficiente do ponto de vista financeiro. 30 anos antes de João aqui escrever essa carta que Jesus o ordenou, houve um grande terremoto que devastou as cidades de toda aquela região. A única cidade que não precisou recorrer ao dinheiro de Roma para se reconstruir foi Laodiceia.
Porque eles tinham muito dinheiro. Dinheiro suficiente para tocar as suas vidas. Autossuficiência financeira. E meus amigos, o problema é que a autossuficiência financeira, ela gera aqui, ela dá vazão à autossuficiência espiritual. E faz com que o indivíduo que idolatra os seus recursos, ele pense que porque ele tem muito daquilo que ele idolatra, muitos recursos, então ele também não precisa de nada naquilo que diz respeito a Deus e a vida espiritual que Deus fornece. É isso que os ídolos fazem conosco. Eles fazem com que nós nos vejamos plenos, satisfeitos, com que encontremos plenitude neles e que nós, portanto, desprezemos aquilo que só Deus é capaz de nos dar. Meus amigos, ídolos sempre são nocivos. Ídolos nunca fornecem aquilo que eles prometem. Veja, aqui a promessa é: você vai ser rico, você vai ser abastado, você não vai precisar de nada, mas olha como é que Cristo define: você não reconhece a verdade. Que embora você tenha muito do ponto de vista financeiro, você é miserável, digno de compaixão e pobre, muito dinheiro, mais miserável, digno de compaixão e pobre. Você tem aí o colírio mais caro e mais milagroso, mas você continua cego. Você tem a produção têxtil mais valorizada, mas você permanece nu. Porque, meus amigos, quando nós colocamos a nossa plenitude em algo ou em alguém que não em Deus, esse algo ou esse alguém sempre nos promete muito, mas não é capaz de nos entregar. Pelo contrário, ele nos mantém vazios. Além disso, ídolos sempre exigem grandes sacrifícios. E é o que está acontecendo aqui. Essas pessoas estão se esforçando, se dedicando. Eu estou rico, eu adquiri riquezas, eu me envolvi, eu me sacrifiquei, eu me doei, não preciso de mais nada. Um alto preço de dedicação, de suor, de esforço está envolvido aqui. E, meus amigos, sempre assim, a adoração a qualquer ídolo demanda sacrifícios. No mundo antigo, muitas adorações a ídolos demandavam sacrifícios humanos, sacrifícios de sangue, sacrifícios de animais. Mas ainda hoje, quando nós encontramos plenitude em algo ou em alguém que não em Cristo, isso também exigirá de nós sacrifícios. Fará com que nós sacrifiquemos prioridades, sacrifiquemos valores, sacrifiquemos princípios. E nós vamos achar que não precisamos de mais nada, quando na verdade nós estamos simplesmente abrindo mão daquilo que é mais importante para nós e um preço alto está sendo pago. Uma dor, uma ferida imensa está sendo gerada porque ídolos são assim. Eles sempre exigem grandes sacrifícios. O único ser que nós podemos adorar, que não exige de nós grandes sacrifícios para que nós o adoremos, é o nosso Deus. Porque Ele já realizou o grande sacrifício para que nós pudéssemos adorá-lo. Se nós não temos a nossa plenitude nele, entenda, nós colocaremos a plenitude em algo ou em alguém menor. E esse algo ou alguém exigirá de nós grandes sacrifícios. E por fim, ídolos sempre dominam os seus adoradores. Sempre. Aqui no texto nós vemos, os laodicenses diziam, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Eles têm a visão de que eles estão no controle das riquezas. Eles é que adquiriram as riquezas. Eles é que acumularam os recursos. Mas, na verdade, é o contrário. Eles é que estão ali sendo dominados por isso. Eles é que estão sendo controlados. Eles é que estão sendo escravizados por aquilo que eles pensam que eles dominam. E sempre é assim, meus amigos. O único ser que nós podemos adorar, que nos concede liberdade, é Deus. Quando nós escolhemos algo ou alguém para buscar plenitude, nós estamos buscando ídolos, que eles nos enganam, fazem com que nós pensemos que nós estamos de fato dominando situações, quando na verdade os dominados somos nós. Nós é que estamos sendo escravizados. John Stott, aquele mesmo que citei anteriormente, fala sobre o problema do cristão nominal, que é a idolatria, que não satisfaz, que escraviza e que cobra um alto preço. Ele diz o seguinte, lá no mesmo livro, o que Cristo pensa da igreja, ele diz: eles são miseráveis, pobres e dignos de compaixão,
porque não possuem nada com o qual possam comprar o seu perdão ou a sua entrada no reino de Deus. Não é com os nossos recursos que nós nos credenciamos para a eternidade. Eles estão nus porque não possuem roupas que os tornem adequados para estarem dignos de Deus. Nós não podemos, nós não temos como nos tornar dignos na presença de Deus. Ele é que nos torna dignos, não somos nós que nos tornamos. Eles são cegos porque não têm ideia de sua pobreza e de seu perigo espiritual. Certo? Eles são cegos, eles não conseguem entender, eles não têm discernimento do seu real estado. Pensam que estão vivendo a melhor vida. Todo cristão nominal é assim. Ele pensa que o cristão quente, aquele que vive para Cristo, ele está levando a sério demais a sua vida com Deus. Ele está desperdiçando, ele está sendo muito radical. Ele sempre pensa assim, ele pensa que ele está vivendo a melhor vida, sendo assim morno. Mas a verdade é que ele está cego. Ele não tem ideia da sua pobreza, do desperdício que é a sua vida e do perigo espiritual que está correndo. Porque cedo ou tarde, a paciência do Cristo que permite a situação de exceção da mornidão, ela chegará ao fim. E ele fará o quê? Ele exercerá disciplina, trazendo esse cristão para o caminho ao qual ele pertence. Portanto, qual é a solução que Cristo dá para o cristão nominal? Qual é a solução que Cristo nos traz para que nós evitemos esse risco que pode colocar a nossa sobrevivência como igreja em xeque? A solução que Cristo nos dá está nos últimos versos ali. Verso 18 diz: dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Eu estou aqui trabalhando com cores, ok? Eu estou dizendo o que é que Cristo diz que essas pessoas devem buscar e qual é a consequência que eles irão encontrar a partir do momento em que buscam isso, ok? Cristo utiliza aqui a linguagem, né, compre de mim. E lembre, ele está falando aqui com indivíduos salvos, ele não está de maneira nenhuma falando que nós temos que comprar a nossa salvação. Não é isso. Cristo, na verdade, ele está se apropriando da linguagem financeira, da linguagem de consumo, falando aqui com uma igreja que pensava que os seus recursos, a sua capacidade aquisitiva, era aquilo que lhe trazia plenitude. Cristo então está dizendo, olha, compre de mim. Ele se apropria da linguagem financeira para dizer que ele é a única fonte de vida verdadeira. E ele é o único que realmente nos satisfaz. Ele está dizendo, dependa de mim e de nada mais para encontrar a vida plena, para encontrar plenitude. Então, o que é que Cristo está dizendo que nós podemos buscar nele, que nós podemos encontrar nele? O que é que o cristão nominal precisa relembrar que apenas em Cristo ele vai encontrar? Em primeiro lugar, o texto diz, né? Olha, busque em mim ouro refinado no fogo. E aqui, meus amigos, a ideia é que Cristo está falando aqui sobre uma riqueza superior ao ouro comum. Uma riqueza, um ouro refinado, é uma riqueza que apenas Cristo pode nos oferecer. E ele diz que quando nós então nos lembramos da riqueza, das bênçãos que ele já nos concede, então nós sabemos que nós já somos verdadeiramente ricos, abastados, que nós temos ali uma riqueza que não nos é própria, que não fomos nós que acumulamos, mas que nos foi concedida por Cristo. A riqueza de uma vida eterna, a riqueza de uma eternidade na presença dEle, de intimidade com o nosso Deus. Precisamos, portanto, lembrar do que temos em Cristo, para que nós então desejemos viver para Ele, e não como cristãos que o conhecem, mas vivem para si mesmos. Segundo lugar, o texto diz, né, para que nós então busquemos em Cristo roupas brancas, que são capazes de cobrir a nossa vergonhosa nudez. Cristo está falando aqui da pureza, que só Ele é capaz de nos fornecer. Ele está falando que Ele é que nos cobre, Ele é que nos perdoa, Ele é que nos purifica, Ele é que nos limpa de todo pecado, Ele é que nos torna belos, Ele é que nos torna dignos. Não é aquilo que
este mundo oferece, não é aquilo que este mundo diz como uma vida adequada, como estar ali atualizado, não é seguir as tendências que a cultura propõe para que nós possamos ser vistos ali como belos e desejáveis. Cristo diz, sou eu quem os torno belos, sou eu quem os torno desejáveis, sou eu quem os torno ali alinhados com quem vocês devem ser. Então, lembrem da pureza com a qual eu já abençoei vocês. E valham-se disso, revistam-se dela, alinhem-se pelos seus princípios, e não pelos princípios daquilo que o mundo diz que é uma vida boa, plena, que vale a pena. Terceiro lugar, Cristo diz para que nós busquemos também colírio com Ele para ungir os olhos, e assim nós poderemos enxergar de verdade. Cristo está dizendo que nós precisamos da clareza dEle. Nós precisamos da capacidade de enxergar a verdade como ela é. Lembra que Ele é o Amém. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Portanto, Ele é a verdade. Tudo aquilo que Ele diz é verdade. E Ele está dizendo, você precisa que eu te leve a enxergar a verdade dos fatos. A verdade que esse mundo está perdido. De que esse mundo jaz no maligno, de que este mundo ele propõe uma vida que ela te anula, ela te destrói, ela cobra um alto preço. Você precisa rever os seus valores, rever os seus conceitos, e eu posso fornecer-lhe esta clareza, eu posso abrir-lhe os olhos para que você entenda realmente quais são os valores que você deve seguir e quais são aqueles que você deve rejeitar. Meus amigos, a solução para o cristão nominal envolve nós lembrarmos a riqueza daquilo que Cristo já nos concede, a pureza com a qual Cristo nos reveste, do que Ele nos livra e quão belo Ele nos torna, da clareza que Cristo nos fornece para que nós possamos interpretar a realidade e possamos, de fato, entender o que é a verdade e orientar as nossas vidas, não pelo engano, não pela mentira. Continuando. Verso 19, Cristo continua trazendo para nós qual é a solução dele para o cristão nominal. E ele diz, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Cristo está mostrando para nós também que nós precisamos lembrar da firmeza dele. Precisamos lembrar de que o Cristo que é em paciência, em misericórdia, em graça, tolera a nossa mornidão por algum tempo, numa situação de exceção. Ele é o Cristo que porventura agirá, repreendendo-nos, disciplinando-nos, exatamente porque nos ama e não nos dará essa liberdade tola, irrestrita, de permanecermos a vida toda nos afastando dele, desperdiçando a sua riqueza, a sua pureza, a sua clareza. Ele então age com firmeza. E meus amigos, isso é uma promessa. Não é uma promessa apenas para a igreja de Laodiceia, é para todos aqueles a quem Cristo ama. Ele repreende, ok? Ele corrige, ele disciplina, ele traz de volta. Porque, meus amigos, se você crê em Cristo, você já não é mais frio. E você não deveria ser morno. O que nos define é que somos quentes. Somos aqueles que reconhecem quem Ele é e o que Ele fez. E que vivem não mais para si mesmos, mas para Ele. Qual deve ser a nossa resposta, então, diante da firmeza de Cristo? O texto diz, seja diligente. E arrependa-se. Diligência, portanto, envolve nós rompermos com a nossa busca por acomodação, por conforto, por plenitude naquilo que nos é conveniente. Envolve uma rededicação, uma reentrega, um reesforço e arrependimento. E, meus amigos, perceba, arrependimento mostra para nós o quê? Que nominalismo ele é, em essência, pecado. Ser um cristão nominal não é simplesmente uma maneira de ser. Não é apenas o meu jeito de lidar. Não é apenas a minha percepção de como é o cristianismo. Não. Se Cristo está dizendo que é necessário arrependimento, significa que o nominalismo, a mornidão, o cristão cultural, ele é alguém que está vivendo em pecado. E Cristo diz, arrependa-se. Veja tudo que eu sou e tudo que eu já ofereço a você. Retorne, rededique-se, né? Reentregue-se, renove seu compromisso. Isso é a diligência
que ele está propondo. Então a solução de Cristo envolve lembrarmos da sua firmeza e que ela nos conduz a um arrependimento e a uma vida diligente. E por fim, o verso 20 nos mostra também que algo que nós jamais podemos esquecer nesse nosso retorno a Cristo é da grandeza dele. O verso 20 é um verso muitas vezes mal compreendido e utilizado para falar aqui sobre evangelismo, né? E não tem nada a ver com o evangelismo nesse texto, porque ele está lidando com uma igreja, ele está lidando com pessoas que conhecem quem ele é. O verso 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. E aí nós precisamos voltar agora ao verso 14, lá no início. Porque lá no verso 14, além de Jesus se definir como o Amém, como a testemunha fiel e verdadeira, Jesus também se define como o soberano da criação de Deus. E ele diz que ele é o Senhor do universo, ninguém está acima dele. Se ele é o Senhor do universo, ele também é o Senhor da igreja. Se ele é o Senhor da igreja, ele é o Senhor de cada cristão, de cada indivíduo. E embora ele seja este Senhor do universo, o soberano do cosmos, veja como é que ele se descreve aqui no verso 20. Ele não nos aborda em nosso nominalismo, em nossa mornidão, com uma ameaça de juízo. Ele não chuta a porta, ele não arromba a porta. Ele nos aborda com uma oportunidade de retorno. Ele nos aborda com um convite ao arrependimento. Ele nos propõe uma restauração. O soberano Senhor do universo diz: eis que estou à porta e estou batendo. Olha, eu estou aqui insistindo em dar a vocês a oportunidade de ouvir a minha voz, ouvir o que eu estou ensinando e abrir a porta, se arrepender da sua mornidão, do seu nominalismo. Meus amigos, Cristo, o soberano do universo, está aqui mostrando a nós que ele deseja ter conosco um relacionamento presente, um relacionamento constante, uma comunhão restaurada. É isso que significa a ideia de entrar e cear com alguém. Cristo diz: entrarei e cearei com essa pessoa. No mundo antigo, entrar na casa de alguém, fazer uma refeição com essa pessoa, era muito mais do que partilhar um alimento. Era um sinal de desejo por proximidade, um sinal de desejo por relacionamento. E Cristo está dizendo isso aqui para mim e para você. Cristo está dizendo que ele deseja ter relacionamento conosco. Que ele morreu naquela cruz para viver em comunhão, em intimidade com cada um de nós. E para isso é necessário que nós acolhamos a sua presença. Mas não é simplesmente ele adentrar as nossas vidas como convidado, não. É acolher a sua presença para que ele tenha primazia, protagonismo, centralidade em nossas vidas. É isso que Cristo está dizendo. Você deve se lembrar da minha grandeza, de quem eu sou e de como é que eu me aproximo, como é que eu abordo você. O soberano da criação, ele deseja ser o centro da nossa existência. Um dia ele será, Cristo será tudo em todos, mas ele deseja que desde já nós também desejemos isso. É para isso que ele morreu naquela cruz. O seu desejo é que ele seja o centro da nossa existência e o seu desejo é que esse também seja o meu e o seu desejo. O soberano do universo nos aborda, não nos punindo, não arrombando a porta, mas batendo, insistindo, convidando-nos ao arrependimento, para que nós então possamos reconduzi-lo à centralidade das nossas vidas, rompendo assim com o nosso nominalismo. O texto termina dizendo: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. Jesus termina nos fazendo a seguinte pergunta: o que é estar no topo do mundo então? O que é sentar-se na mais alta posição?
Será que tem a ver com aquilo que o mundo propõe, com aquilo que a nossa cultura oferece? Será que tem a ver com a nossa autossuficiência profissional, financeira, a nossa autossuficiência de apreço, de aplauso de outros? Meus amigos, não tem posição mais alta do que sentar-se com Cristo no trono. E Ele está dizendo, olha, venha a mim, lembre-se da minha riqueza, da minha pureza, enxergue com a minha clareza, reconheça a minha firmeza e renda-se ante a minha grandeza, que desejo ser o centro da sua existência, porque não há lugar mais alto para se estar do que no trono comigo. E onde é que a sua vida encontra plenitude? Onde é que a sua vida encontra essa alta posição? Onde é que você encontra o seu senso de autossuficiência, meus amigos? Não há lugar mais elevado do que no trono com Cristo. Portanto, o cristianismo, ele é Cristo. Não dá para ser cristão se nós não temos Cristo como central em nossa existência. Isso é uma situação de exceção, é mornidão, é nominalismo, mas não é o estado definitivo, não é a vontade de Cristo para nós. O cristianismo é Cristo. E é isso que nos define, é assim que a igreja sobreviveu em todos esses séculos, e é assim que nós sobreviveremos. Portanto, para refletirmos aqui no final, Jesus, ele é a única fonte confiável de vida plena. Se não é nele que nós encontramos a plenitude, não encontraremos em lugar algum. Segundo lugar, todas as demais fontes só nos deixam mais sedentos, porque são ídolos. E lembra, ídolos nunca fornecem aquilo que prometem. Eles cobram um preço muito alto de nós e eles nos escravizam. Então a nossa situação só piora. Nós só afundamos mais até que tenhamos Cristo como centro da nossa existência, como a fonte da nossa plenitude. Jesus repreende e disciplina seu povo para restaurá-lo, porque, meus amigos, o nominalismo, ele não é o estado para o qual fomos salvos. Ele nos repreende, ele nos alerta, e ele nos disciplina, porventura ele nos traz de volta. Isso pode ser doloroso, mas porque ele nos ama, e porque ele deseja restaurar-nos à posição que ele morreu para que nós tenhamos, reconhecendo quem ele é e vivendo para ele. Essa é a vida plena, essa é a vida abundante. E lembre-se, Jesus deseja renovar comunhão com aqueles que reconhecem a sua miséria e a sua necessidade dele. Jesus está continuamente oferecendo a nós, olha, permita-me, reconduza-me à centralidade da sua vida. Eu sou o soberano do universo, eu podia arrombar a porta e podia colocar você no seu lugar, mas eu desejo que esse seja o seu desejo, que você me acolha, que você me receba, que você destrone os ídolos que você vive, para os quais você vive em seu nominalismo, e que você conduza-me ao trono da sua vida. Aqueles que colocam Cristo no trono dos seus corações são aqueles que sabem que não há posição mais alta para se estar do que a certeza de que um dia estaremos no trono com Ele. E Cristo diz, olha, hoje é uma oportunidade de você renovar a sua comunhão comigo. É uma oportunidade de você reconhecer que você permanece miserável e necessitado se não for em mim que você encontra a sua plenitude. E eu quero nesse momento orar por você, para que você seja um cristão que rompe com o nominalismo, com esse cristianismo cultural, morno. Reconheça que não está neste mundo aquilo que vai nos enriquecer, embelezar, esclarecer, que nós possamos reconhecer a nossa miséria e a nossa necessidade, e que nós possamos acolher este Cristo que deseja estar no centro de nossas vidas, que esse seja também o nosso desejo. Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado, porque em Cristo nós temos a plenitude, tudo que nós necessitamos. Perdoe-nos porque tantas vezes buscamos naquilo que é menor uma satisfação que apenas Cristo é capaz de nos dar. Ajude-nos a romper com o nominalismo, com a mornidão, conduza-nos a sermos os cristãos que reconhecem quem Cristo é e que vivem para Ele. Que nós não existamos de maneira disfuncional, que o Senhor destrone e derrube os ídolos pelos quais temos vivido, e que nós possamos reconhecer, relembrar
tudo o que Cristo é e o que Ele nos oferece, para então recebê-lo novamente, não como nosso Salvador, porque isso ocorre apenas uma vez, mas como o centro de nossa existência, como a razão das nossas vidas, como aquele que de fato nos comunica a sua plenitude, para que estejamos plenamente satisfeitos. Que Cristo ocupe o trono dos nossos corações e que a certeza que não há melhor lugar para se estar do que no trono com Ele que estaremos um dia. Que isso nos impulsione a uma vida de um cristianismo consistente aqui hoje. E que assim sejamos essa comunidade que sobrevive, como tem sobrevivido na história, e que sobreviverá enquanto mantivermos Cristo como centro de nossas vidas. Oramos assim em nome dele. Amém e amém.